Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Clayton Schwartz, trabalho na indústria têxtil há 24 anos, apesar de, ser uma pessoa jovem, já estou há bastante tempo aí percorrendo a indústria têxtil. Esses 24 anos que eu tenho de experiência, trabalho na mesma organização, sempre trabalhei na mesma organização, e agora eu recebi um convite, fazem 3 anos, que eu estou trabalhando no exterior, estou trabalhando no Paraguai. Então, aqui que eu estou me dedicando, dentro do mesmo grupo de empresas, sou gerente industrial aqui, passei por toda a cadeia têxtil, todas as etapas conheço, mas principalmente a minha especificação é dentro de malharia, tinturaria e acabamento. E o setor de acabamento é uma etapa muito especial, porque todas elas são importantes, mas o acabamento, ele propriamente é responsável pelas características finais do produto. Então, uma peça que você compra lá na loja, toque, caimento, elasticidade, todas essas características, elas são controladas dentro do setor de acabamento. E dentro do setor de acabamento tem uma máquina também que é muito importante, que é a rama. Então, hoje eu quero mostrar aqui um pouco para vocês de algumas características que são importantes, alguns pontos que a gente precisa ter de cuidado para que a malha saia dentro da característica do produto, mantendo a qualidade e que a gente possa chegar com uma malha lá no consumidor final que seja aquilo que ele espera, dentro das características que a gente oferece. Então, vou passar aqui a apresentação. Vamos lá. Beneficiamento têxtil. Rama, propriamente rama. O que é esse equipamento? O que é a rama? Muitos conhecem rama como rama de mandioca, rama de aipim, mas dentro do beneficiamento têxtil, a gente tem um equipamento que se chama rama também. E esse processo, esse equipamento, ele é um equipamento de grande porte. Ele é comprido e é segmentado em diversas características, diversas etapas desse equipamento, onde trabalham em 3 pessoas, um operador que fica na entrada da máquina e 2 pessoas na saída, onde é feita a revisão e o auxiliar. Então, é muito importante ter esse diálogo, essa comunicação entre as 3 pessoas, para que o equipamento funcione da forma adequada também. Eles têm uma ficha técnica que eles precisam seguir, padrões, mas aqui tem alguns pontos que são fundamentais que eles cuidem para a gente ter o melhor aproveitamento do equipamento, cuidado com a qualidade, cuidado para não deixar parar o equipamento, porque é um equipamento grande, então ele consome bastante energia elétrica, ele é aquecido com óleo térmico, mas ele pode ser aquecido com gás também, Então, todos os cuidados que a gente precisa ter aí para ter a redução de custo, uma boa produção e entregar um produto de qualidade. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: no início do equipamento tem uma parte dele que se chama fular. Ele é responsável pelo amaciamento. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com os cilindros para eles estarem homogêneos, para que tenham uma boa espremedura da malha e que a gente possa fazer alguns testes também para garantir esse funcionamento correto dele. Então, na parte de baixo, aqui onde a gente tem a cuba, ali dentro é onde fica o amaciante. A gente tem que cuidar para manter o menor nível possível para que a troca seja constante. Eu já cheguei a fazer alguns testes trabalhando com nível mais alto, só que como demora a reposição de amaciante, o que acaba acontecendo? Acaba dando diferença de toque na malha, no decorrer do lote. Também trago uma figura mais abaixo, de que a gente precisa ter a regularidade nos cilindros. Senão, caso contrário, a gente também tem problema. Então, ali onde está indicado como P1, é a espremedura ideal. No P2 e P3 é onde a gente tem problema, ou seja, P2 está espremendo mais no meio, então tem um contato maior dos cilindros no meio e menos na lateral. O que acontece?
mais amaciante nas laterais e menos no meio. P3, mais toque nas laterais e menos toque no meio. Ou seja, mais amaciante no meio e menos nas laterais. Então, são pontos de cuidado que a gente precisa ter, né? O operador precisa ficar ligado e a manutenção também precisa ajudar, né, a fazer esses controles aí para a gente ter o perfeito amaciamento da malha. Outro cuidado que tem que ter é a receita de amaciante adequada com a malha que a gente está produzindo. Outro ponto muito importante, né? A ventilação. Dentro da estufa, ocorre a ventilação para que ocorra a secagem da malha. Então, o que a gente precisa ter? A gente tem peneiras abaixo, ali está a figura mostrando, essas peneiras, elas precisam ser limpas regularmente, porque o que acontece? Se eu tenho peneira suja, a sujeira impede a circulação de ar dentro da máquina. Ou seja, se eu não tiver circulação de ar dentro da máquina, eu não vou ter uma boa secagem, posso ter diferença de umidade entre laterais, meio da malha, e isso vai me dar diferença depois no meu produto final. Então, um cuidado que eu tenho que ter é, no máximo, de 6 em 6 horas, eu preciso fazer a limpeza da peneira. Isso é um ponto muito importante. A confecção, ela cuida muito com a questão da gramatura, porque o que acontece? A gramatura, ela interfere diretamente no rendimento da malha. Eu tenho uma largura estabelecida e tenho um peso. E o que acontece? Se eu tenho mais peso, eu tenho menos metros de malha. Se eu tenho menos peso, eu tenho mais metros de malha. Ah, Cleiton, mas então, se eu tiver mais malha, para mim é melhor. Mas não, dependendo da aplicação que eu tenho, eu preciso que a gramatura esteja no padrão que foi desenvolvido. Porque o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma malha que deveria ter 300 de gramatura, né? E saiu com 200. Mas essa malha, a aplicação dela, era para fazer calça. E aí eu vou ter uma calça que, quando eu confeccionar ela, por ela ter a gramatura mais baixa, ela vai ficar mais transparente. Então, eu não vou poder usar ela para uma calça, porque vai aparecer a roupa, né, interior de quem for usar. Então, precisa ter um cuidado grande para seguir os padrões estabelecidos. E isso o operador precisa cuidar muito. No caso da gramatura, a gente tem 5% para mais ou para menos do padrão. E uma coisa que é muito importante é a questão da alimentação. Porque se os cilindros não tiverem com o revestimento certo, o cilindro vai patinar e não vai sobrealimentar da forma correta. Então, isso pode causar um problema de qualidade também. Aqui eu trago para vocês um dos pontos muito debatidos, que é a questão da umidade. Porque quando a gente compra um fio, ele já tem um percentual de umidade residual. Então, durante o processo, essa umidade vai embora. O que a gente precisa fazer é aplicar novamente na malha a umidade que já tem determinado por norma. Por exemplo, uma viscose. Uma viscose é uma fibra natural, celulose, né, regenerada, e a gente tem lá que a viscose chega a absorver de 12% a 14%. Então, se eu não controlar o processo da umidade nesse ponto, o que acaba acontecendo? A viscose é uma malha, é um artigo, e quando ela pega umidade, ela encolhe. Então, se eu não aplicar corretamente nesse ponto a umidade, na hora que sair da máquina, vai sair perfeito. Na gramatura, na largura, tudo certinho. Mas quando eu levar lá para o infesto no corte, para cortar os painéis, essa malha vai absorver a umidade e ela vai encolher e ganhar peso, vai subir de peso. Nesse momento, o que acontece? A peça, o molde, sai fora da especificação. Então, a gente precisa cuidar muito com isso, mas muito mesmo. E qualquer ponto da máquina que nós temos, uma coisa que é muito importante é a limpeza. Limpeza, pessoal, é fundamental. A máquina tem que estar limpa. No caso da estufa, ocorre o risco de incêndio. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque uma máquina que não esteja limpa adequadamente, ela pode pegar fogo e, dependendo do combate, do que acontece,
isso pode se tornar um incêndio de grandes proporções. E isso é tudo que a gente não quer. Então, limpeza é algo fundamental para o processo. Limpeza e organização andam junto com a qualidade, certo? Aqui para mostrar para vocês também, outra questão muito importante, questão da largura. Se a gente não tem um bom padrão de largura definido, o que acaba acontecendo? Eu tenho desperdício. Como vocês estão vendo na imagem, e eu acompanhei muito isso, né, durante todo esse tempo que eu tenho trabalhado. Quanto maior o nosso controle de largura, menor o desperdício de malha depois nos processos seguintes. Porque quando eu vou fazer um infesto e eu vou cortar, o corte sempre é pela menor camada. O que sobra é tudo desperdício. Nesse caso que eu estou trazendo para vocês, a gente tem uma variação de 10 centímetros, ou seja, tudo que tiver entre 1 e 10, vai tudo para o resíduo, e isso é desperdício. Certo, pessoal? Esse daqui é o ponto final do equipamento, a rama. É onde o revisador faz o controle, trabalho em 2 pessoas, como eu falei para vocês e volto a frisar, limpeza e organização é muito importante para qualquer etapa do processo. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre conversando com todos os operadores, passando, olhando, orientando, treinamentos. É muito importante isso, porque fica um ambiente de trabalho bom, fácil de trabalhar, organizado, né? E a qualidade agradece. E aqui é onde tem uma função fundamental o revisador, porque aqui é o, né, no jogo é o gol, né? Se passou do zagueiro, o goleiro, né, falhou, é gol na certa. Então, aqui eles têm que fazer um bom trabalho de defesa e não deixar passar defeito. Passou defeito daqui, está na mão do cliente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, reforçando, né, pessoal? Os pontos, limpeza, organização, né? Amaciamento, a limpeza das peneiras, a aplicação de umidade, o cuidado, né? De novo, reforçando, limpeza e organização é muito importante, porque se eu não tiver um equipamento limpo, eu posso causar um incêndio. Então, isso é muito grave. E a gente precisa manter a fábrica trabalhando e, né, quanto mais o equipamento estiver trabalhando, mais produtivo a gente vai ser. Com atenção aos detalhes, a gente vai conseguir produzir um produto de qualidade e sempre lembrando de uma coisa: a qualidade começa com cada um de nós.